Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Nós vamos dar continuidade ao primeiro culto dessa sexta-feira, na campanha, hoje o terceiro dia da campanha Despojando, Derrotando os Gigantes. Então, convido a todos a ficarem de pé nesse instante. Nós vamos estar num período de oração, para que nós venhamos a entrar na presença do Senhor, para tirar tudo aquilo que ainda possa estar ainda em nossas mentes das coisas do mundo, para que a palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira, venha adentrar em nossos corações, adentrar como uma espada que há de cortar, que há de penetrar e há de nos transformar. Soberano Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que nós te apresentamos a Tua igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. Desde já nós te agradecemos, Pai, pois sabemos que Tu és fiel, Pai, para sim proclamar, para decretar, para profetizar, para liberar aquilo que está no Teu reino sobre as nossas vidas. Nós cremos, Pai, que tudo aquilo, Pai, que o Senhor já tem preparado antes da fundação do mundo se cumprirá sobre a Tua igreja. E que nós venhamos a cada dia fazer parte, Pai, do grande dia. Que nós venhamos a cada dia ser uma página escrita na continuação do livro de Atos, Senhor. A igreja primitiva, a igreja que vivia a cada dia a Tua vontade. E que nós venhamos a viver a Tua vontade a cada dia mais e mais. Que nós não venhamos, Pai, a perecer no nosso caminhar no Senhor, mas que nós venhamos a ser renovados a cada dia, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. E que a cada dia mais e mais nós venhamos dar permissão para que o Teu Espírito seja o majoritário, para que Ele venha ser aquele que há de predominar, Pai, aquele que há de reinar em nossas vidas, pois assim saberemos que os Teus planos se cumprirão, Senhor, e a cada dia mais e mais a Tua glória se manifestará na Tua igreja. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãs e irmãs, nós vamos dar continuidade à campanha Despojando os Gigantes. E hoje nós vamos falar sobre um gigante chamado Eveu. E o que é a simbologia desse gigante em nossas vidas, no nosso dia a dia, nos dias atuais? Esse gigante ele tem um significado que no livro de Josué, no capítulo 9, fala sobre essas pessoas que enganaram Josué. Então, nós vamos abrir no livro de Romanos, Romanos capítulo 12, que nós vamos entender o porquê disso tudo que aconteceu e como nós temos que nos defender em relação a isso. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1, 2, Romanos 12. A vida como um culto espiritual. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou culto racional. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos e irmãs, só recapitulando a semana passada, o Senhor falou sobre o gigante Eteu em nossas vidas, que simboliza o medo. E quantas das vezes ele tenta nos amedrontar, tantas das vezes ele tenta fazer com que nós não tenhamos a unção de ousadia, de conquista, a qual o Senhor já liberou em nossas vidas. E só recapitulando, nós foram ministradas a passagem de Davi, quando ele derrota o gigante, e a simbologia das pedras com a qual ele pegou no ribeiro, e uma delas atingiu o gigante, derrubou, e logo em seguida ele com a espada decepou a sua cabeça. Mas hoje o Senhor quer algo mais em relação, como a campanha ela tem uma sequência, e a cada dia ela vai dando uma continuidade. Então, antes de nós começarmos a
ser ministrados em relação a como nós vamos agir contra o gigante do medo, da violência, da dissimulação, que é onde ele mais age, do engano. Aquelas pedras também, para completar aquilo que foi ministrado a semana passada, ela tinha uma simbologia muito grande, que era o culto racional a Deus. Davi, ele tinha uma vida com culto racional a Deus. E o que é um culto racional ao Senhor? Louvor, adoração, dízimo, oferta e palavra. Davi, ele dizimava o templo dele integral a Deus. Isso quer dizer, a Bíblia diz que ele tinha koinonia, ele tinha um relacionamento de intimidade com Deus. Então o dízimo que Davi dava para Deus não era 10%, ele não devolvia 10%, ele devolvia 100% para o Senhor. Ele tinha uma vida 100% no Senhor, 24 horas adorando ao Senhor, 24 horas buscando ao Senhor. Então ele tinha uma vida de adoração, ele tinha uma vida de louvor, ele tinha uma vida de dízimo, de oferta e principalmente de palavra, porque Deus liberava na vida de Davi os cânticos, Deus liberava através de Davi a sua palavra. Então isso agradava a Deus, e isso fez com que aquele gigante foi derrotado. Então o primeiro princípio para que nós venhamos a derrotar, despojar o gigante chamado engano, é nós termos na nossa vida um culto racional ao Senhor. Se nós não formos um culto racional ao Senhor, porque quando nós vemos a casa do Senhor, nós vemos para buscar adorar ao Senhor, e um culto racional ao Senhor, ele tem que ter os 5 princípios: louvor, adoração, o dízimo, a oferta e a palavra. E como hoje nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, se nós não vivermos esses 5 princípios, o gigante do medo vai nos derrotar. E principalmente esse que nós vamos entrar agora, que é o gigante do engano, da dissimulação. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, em Apocalipse 9, no versículo 10, fala sobre uma classe de demônios que estariam liberados agora no fim dos tempos, que aonde uma função dele, ele tinha basicamente caudas de escorpiões e ferrões de escorpiões em sua cauda. E ali ia carregar um veneno a qual o quê? Capacidade de provocar tormentos nas pessoas. E nós sabemos que o escorpião, quando ele pica uma pessoa, primeiro ele anestesia, deixa a pessoa tonta, ele vai enfraquecendo, e aí se nós não usarmos um antídoto, com certeza vai levar à morte. E essa classe demoníaca desse gigante chamado Eveu, ele tem o mesmo princípio em nossas vidas, só que ele tem um princípio um pouco diferente que nós temos que analisar. Ele adentra dentro da igreja do Senhor, porque em Josué, no capítulo 9, fala sobre aquele povo Eveu que foi até Josué e usou de engano com Josué. Chegou com roupas já esfarrapadas, sandálias já gastas, pão duro, vasilha, odres já ressecados, para mostrar que tiveram um caminhado muito longo para chegar até Josué, porque o Senhor tinha enviado eles. E o povo de Josué, os líderes, não obedeceram a buscar no Senhor o que aquilo era verdade, e aceitaram aquele povo, e em pouco tempo descobriram que era engano. E hoje, no nosso meio, o inimigo tem colocado dentro da casa do Senhor, dentro da igreja dele, os heveus. E mais do que isso, ele tenta a cada dia colocar o heveu dentro de nós,
Mas como assim, pastor? O que isso simboliza? Os princípios de Eveu, que nós podemos analisar e nós podemos saber quando é, o princípio lógico dele é penetrar e adentrar no meio da liderança. Esse é o princípio básico dele, porque Satanás ele é guloso, ele vai já lá em cima para tentar destruir tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Então, aonde ele acha brecha? Naquele que murmura, naquele que está carente, que está triste, começa a questionar o porquê a minha vida está assim. Minha vida aqui na casa de Deus está tão esquisita, eu não estou entendendo por que eu vim para a igreja, porque eu estou passando por tanta tribulação, eu estou passando por tanta luta, e eu não entendo por que as coisas não mudam na minha vida. Esse é o princípio básico de Eveu, para ele poder te contaminar e nos contaminar. Então, o primeiro princípio que o Senhor fala em nossas vidas como remédio espiritual para nós não sermos atacados por esse escorpião está em Tiago 1,19. Tardio para falar, pronto para ouvir e tardio para irar. Se nós não colocarmos um guarda em nossos lábios, um guarda em nossa boca, nós corremos o sério risco de sermos contaminados. Porque a cada declaração de murmúrio que nós lançamos com os nossos lábios, nós estamos crucificando Jesus novamente. Porque cada murmúrio é um sinônimo de falta de fé. E a Bíblia diz que sem fé, é impossível nós agradarmos a Deus. Não tem como nós termos uma comunhão com Deus no murmúrio. E o inimigo pega essas palavras lançadas, e muito sábio como ele é, porque isso ele tem, a perspicácia, e começa a lançar a contaminação, usando até a palavra do Senhor, usando a própria Bíblia Sagrada para nos contaminar. E isso vai fazendo que nós venhamos enfraquecer, vem fazendo que nós começamos a questionar as coisas de Deus. E o mundo a qual nós estamos vivendo, as dificuldades que a cada dia elas se aumentarão, a cada dia a opressão vai vir sobre a igreja do Senhor. Se nós não vivermos o que Tiago 1,19 diz, se nós não colocarmos um zíper, um guarda em nossas bocas, para que seja lançado aquilo que está no coração de Deus e não no nosso sentimento, porque a Bíblia diz que o nosso coração ela é terra enganosa. Porque irmão, eu estava orando, eu acho que deveria ser feito isso na igreja. Está anulado em nome de Jesus. Porque tudo que vem do eu, de qualquer um de nós, de nada tem valia. Porque nós não temos nada do nosso eu para oferecer. Nós temos que entender a cada dia isso. O que nós temos que oferecer é aquilo que vem do coração de Deus, da essência do Senhor. Então nós temos que a cada dia colocar em oração: Senhor, coloque um guarda em meus lábios, que saia dos meus lábios aquilo que é direcionado segundo a tua vontade, segundo o teu querer. E acima de tudo, filtra os nossos ouvidos, Senhor, para que nós venhamos a reter aquilo que está nas tuas escrituras, e que nós venhamos a lançar no mar do esquecimento aquilo que não condiz com a tua palavra. Porque se nós não fizermos isso, com certeza que nós não somos diferente de ninguém, nós não somos diferente do tempo de Josué, nós seremos contaminados. Os heveus vão adentrar em nossas vidas. A Bíblia diz que o inimigo ele se disfarça até como um anjo de luz. Então cuidado com o que a gente pronuncia, o que a gente libera. Não é porque está na igreja, é ser igreja.
Há uma diferença grande de estar e ser igreja do Senhor. O inimigo ele vai tentar a cada dia lançar esse veneno. Ele vai tentar em duas áreas essa classe de heveus, o veneno que ele lança. Primeiro, ele tenta lançar na nossa mente, pegar a palavra do Senhor e deturpar ela em nossas mentes, para que nós sejamos enganados. E a segunda, ele tenta nos desanimar. Por que a serpente ela ataca, como ele diz aqui? Ele fala na cauda e os ferrões dela, ela vai tentar atacar os nossos pés, isso quer dizer enfraquecer, fazer com que nós não temos vontade de vir na casa do Senhor, fazer com que nós tenhamos desânimo de fazer a obra do Senhor. E só recapitulando esses últimos dias, o que o Senhor tem ministrado em nossas vidas em relação ao tamanho da seara que Ele tem para que nós venhamos a trabalhar, e até onde nós estamos sendo ceifeiros, aqueles que vão pegar no arado e trabalhar na obra do Senhor. Até onde nós temos colocado a nossa cara a tapa e Senhor, eis-me aqui. A Bíblia existe um ditado que ele é bíblico, né? Mente vaga, né? É oficina do diabo. Nós temos que ocupar a nossa mente. E como nós vamos ocupar a nossa mente? Então vamos lá. O Senhor primeiro, Ele te dá como nós temos que nós revestirmos desse ataque. Mas mais do que esse revestimento, nós temos que estar cheios do Senhor. E como nós vamos estar cheios do Senhor? Qual que é o segredo? Nós sabemos que essa classe de heveus, ele quer nos minar e matar a cada dia aos poucos, né? Então, antes que ele venha atacar materialmente a nossa vida e atacar no nosso espiritual aos poucos, através do engano, da dissimulação, da falsidade, nós temos que a cada dia pedir para que o Senhor, para que nós venhamos ter uma vida ressurreta. O que é uma vida ressurreta? É uma vida que já não vive mais nós, que nós já morremos. E que Cristo vive em nós. Se nós não morrermos a cada dia, nós vamos ser contaminados. Um exemplo que eu estava hoje, novamente, na hora do almoço, Deus trouxe um exemplo em relação ao que é viver ressurreto. É nós colocarmos a nossa vida todo dia na UTI, no hospital, e nós em estado terminal, onde o médico já passou e já falou assim, olha, nós estamos dando medicamento para ti só para tirar a dor, mas já não tem mais nada a fazer, talvez é hoje ou talvez é amanhã, mas você não tem mais cura. É assim que nós temos que viver. Nós temos que viver a nossa morte todos os dias de nossa vida. Uma pessoa que está em estado terminal, ele não está preocupado com o que está passando no país, com os problemas, com esse engano. Ele não está preocupado com nada. Ele está preocupado em fazer conserto, em resolver a sua vida. Ainda tentar fazer algo ainda de bom. Então assim que nós temos que viver. Porque nós falamos de heveu dentro da igreja. E existe ele também fora da igreja. Hoje nós estamos vendo nos noticiários da televisão um conchave entre a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, um acordo de paz, e o mundo inteiro está achando isso maravilhoso. E agora vai solucionar, vai existir paz, o mundo agora não vai ter mais guerra, que beleza e tal. Aonde está escrito isso que não vai ter? É engano.
prova, pastor, que é engano? Que a Bíblia fala que haja os escândalos, que se manifestem os de virtude. A primeira situação contrária que der atrito de opiniões, com certeza vão se levantar novamente. E aí nós ficamos nesse período achando que vai tudo solucionar e volta tudo a estaca zero. E o inimigo continua nos enganando. Nós achando que essas coisas do mundo vão se resolver e elas não vão. Cuidado. O Senhor fala para a igreja nessa tarde que o nosso reino não é deste mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. Enquanto nós ficarmos olhando e vendo as coisas e contemplando as coisas do mundo, o Eveu vai estar a cada dia adentrando em nossas vidas. O engano a cada dia se manifestará em nossas vidas e em todas as áreas. Até mesmo na maneira de pregar o Evangelho. Filipenses 1,15, o bispo sempre falava das 7 maneiras de pregar o Evangelho: porfíria, vanglória, emulação, contenda. Mas só uma que agradava ao Senhor, que era da boa mente, que é da mente de Cristo. Hoje se fala tanto, servir a Deus, Deus vai te dar casa, vai te dar isso, que é a teoria da prosperidade. Há tanto tempo se foi falado dessa teoria, tanto tempo tem ministrado sobre isso, e até hoje não deu em nada. Porque não é o princípio que Jesus veio na terra. Então cuidado. Cuidado com que aquilo que nós absorvemos. Eveu está em todas as partes, tentando fazer com que nós venhamos ser contaminados. O Evangelho do Senhor, ele é muito simples. E como ele é simples nas nossas vidas. Mas se nós queremos mudar os planos de Deus, com certeza, nós vamos ver o tão complicado é. Porque aí ele não vai estar nessa causa, ele não vai estar nessa situação. Aqui a palavra diz que, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Até onde nós estamos apresentando o nosso corpo como um culto racional ao Senhor? É só na igreja ou é no nosso dia a dia? O Senhor trouxe uma passagem, e trouxe na minha lembrança aqui agora, em relação às coisas deste mundo. Não quer dizer que nós não venhamos a usufruir, irmão e irmã, das coisas do mundo. Deus deixou para que nós usufruíssemos. Mas a diferença é de como nós estamos buscando adquirir, como nós viemos buscar as coisas desse mundo. Que até nisso o engano vem sobre as nossas vidas. Vou dar um exemplo bem rápido do que aconteceu comigo esses tempos atrás. Ou melhor dizendo, quando eu comecei a congregar. Quando eu vim para a casa do Senhor, eu tinha perdido tudo na minha vida, tinha sobrado só uma coisa, uma moto que eu tinha. E Deus pediu essa moto, requereu ela. Na época eu estava fazendo uma campanha para comprar esse terreno ao lado. E eu cheguei num sábado e falei para o bispo, falei: bispo, Deus requeriu de eu dar minha moto. Ele falou: é entre você e Deus, que se resolver, está resolvido. Eu falei: não, eu quero que vocês peguem ela segunda-feira, lá na minha casa, e se Deus falou, vou entregar. Amém. Na segunda ele pegou, e não nego hora nenhuma que era a coisa que eu mais gostava na minha vida, era moto. Adorava a moto, e Deus requeriu aquilo que tinha, a única coisa que tinha sobrado. E dei com o maior carinho, com o maior amor, e pronto. Só que a vontade, o desejo de conquistar uma moto sempre ficou no meu coração. Sempre quando passa aquelas motos grandes na rua, eu fico olhando,
sempre o pastor Humberto fala assim, nossa, seu olho até brilha. Eu falei assim, eu não vou negar, pastor, eu acho muito bonito, gosto, mas se for da vontade de Deus um dia ele me abençoar, bem, se não for, ele vai continuar sendo Deus na minha vida, não vai ser isso que vai mudar algo na minha vida, ao contrário, é um desejo natural, mas que nada faça com que meu coração palpite, né? E então, esses tempos agora, eu comecei a olhar uma moto para comprar, e olhei, mandei algumas mensagens e nada deu certo. Aí um belo dia apareceu uma pessoa me oferecendo uma moto, o valor 50% a menos do que o do mercado, 50 não, uns 40% a menos do que o valor, achei aquilo muito estranho, não era o modelo que eu queria, mas era uma moto grande, eu olhei aquilo, e comecei a buscar de Deus, falei assim, vamos ver, se for de Deus vai dar tudo certo. E o que aconteceu? Eu comprei essa moto, teve mais ou menos um mês e pouco atrás, eu comprei sem ver ela, eu não conversei com a pessoa, eu fiz a compra sem ver, sem conhecer, sem ver a moto, sem nada. E o dia que eu adquiri ela, eu falei com a pessoa, falei assim, olha, vamos lá no cartório, vamos registrar, e minha esposa está indo no banco fazer o depósito, me passa o número da conta para eu depositar. Ele falou, como assim, você não viu a moto? Eu falei, não preciso ver, Deus já confirmou, Deus falou tudo para mim, e Ele já viu a situação que ela está tudo certinho, não tem problema nenhum. E ele foi lá no cartório com a outra moto, bem velhinha, a moto que ele foi, não tinha nada a ver com aquilo que eu estava comprando. E ele desceu da moto, e eu olhei, na hora que ele chegou perto de mim, Deus falou comigo, agora você vai falar sobre a vida dele. E Deus usou para falar o que ele ia fazer com aquele dinheiro, o que era o princípio daquele dinheiro. E ele começou a chorar no cartório como se fosse um menino. Chorava. E o povo olhando, e Deus falando. E na hora que nós fomos assinar o documento, na hora que foi para assinar o documento, chegou no WhatsApp do meu celular o depósito que minha esposa estava fazendo. Na hora que ele pegou a caneta para assinar, eu falei, para aí, olha aqui, ó, Deus não é Deus de confusão, o dinheiro está na tua conta agora. E ele chorou muito naquele instante, pagou. E resumindo, irmãs e irmãos, naquele mesmo dia à tarde que ele foi levar a moto, eu não tinha visto ainda a moto, chegou, olhei e falei, é essa mesmo. Você não vai andar? Eu falei, não, vou guardar ela. E andei 2 vezes nela, tem um mês e pouco que ela está na oficina para dar uma geral, para dar uma olhada em tudo que aquilo que era. E aí aonde vai o princípio? Deus realizou um desejo meu. Era um desejo que eu tinha, sempre quis. Mas mais do que o desejo do bem material, a maior alegria para mim, porque tanto é que nem tem buscado que ande depressa para poder eu pegar ela para andar, mas mais do que isso, o maior desejo, a maior alegria que eu tive, foi saber que Deus usou uma situação para abençoar a outra. Que Deus usa as coisas loucas, que era um desejo do homem natural, para confundir as sábias, que era um desejo que ele tinha, porque depois ele me revelou que ele precisava desse dinheiro para liquidar uma situação do apartamento dele que ele estava para perder. E ele fez uma prova de Deus. Se Deus é Deus na vida dele, Deus ia pôr um homem de Deus para comprar aquela moto, porque ele não conseguia vender por preço nenhum. Porque as portas que Deus fecha, o homem não abre, mas a porta que Deus abre, o homem não fecha. Então não deixe que o Eveu te contamine com engano. Tente minar os planos de Deus na sua vida, tanto espiritual quanto material. Não deixe que ele te coloque nos caminhos que pelos seus olhos naturais são bons, mas não leva ao Senhor. Seja guiado pelo Senhor, seja guiado no caminho que é estreito, e leva uma porta estreita, mas lá dentro é grande o que o Senhor tem para liberar, é maravilhoso o que o Senhor tem para liberar. Não sejamos contaminados pelo esse escorpião Eveu em nossas vidas.
E não adianta, seria muito fácil falar algo que vai agradar a nós. Não, você serve, nós servimos ao Senhor, nós já estamos já. Não, não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não tivermos essa koinonia, esse culto racional ao Senhor o tempo inteiro nas nossas vidas, o inimigo, o Eveu, precisa de 1 segundo para nos contaminar. Ele não precisa de muito tempo. Ele precisa naquele dia da tua fraqueza. Naquele dia que nós olhamos para os olhos naturais e nós enfraquecemos. Pastor, me cita uma situação então dessas que acontece. Salmo 73, Asaf, quando ele sai do templo, ele vê a glória de Deus se manifestar sobre aquele local. Deus sempre traz essa passagem. Asaf sai e vê a prosperidade do ímpio. É como nós aqui, nós estamos aqui recebendo aquilo que vem do coração e da vontade de Deus. Ele está liberando nas nossas vidas. Ele está nos enchendo nessa tarde. Mas quando nós saímos ali de fora, nós vamos ver o Eveu do engano tentar nos contaminar. Ao sair daqui nós vamos ver a alegria do ímpio. Ah, não, lá o ímpio tem isso, o ímpio tem aquilo, o ímpio tem... E eu não tenho. Nós temos que tomar muito cuidado com o Eveu nos nossos olhos, o Eveu na nossa boca, o Eveu nos nossos ouvidos. Cuidado para nós não sermos contaminados. Nós vivemos um tempo e a cada dia esse tempo, ele requer que nós venhamos a ter a koinonia com o Senhor, a separação no Senhor, para que Deus possa nos usar e, acima de tudo, o Senhor possa pelejar por nós. O Senhor quer pelejar por nós a cada dia, porque as lutas serão grandes, os ataques a cada dia eles serão maiores. E Deus não colocou unção de covarde em nenhum de nós. Ele colocou unção de conquista, unção de ousadia. Ele nos colocou unção de darmos sempre um passo de fé para a frente e não para trás. Mesmo sabendo que os tempos não são bons, os tempos são dos fins, mas nós temos que nos alegrar por saber que Deus vai nos guardar nos tempos das tribulações. Deus vai amparar as nossas vidas. Por isso, quando Ele fala que nós não podemos conformar com as coisas desse mundo, é não deixar que Eveu coloque a situação do mundo em nós. Não aceitar as coisas do mundo. E não aceitar as coisas do mundo não é bater de frente, igual muitas vezes a gente fala e ouve no meio cristão. Ah, isso. Tem coisas, irmãos e irmãs, que não tem contra você ir a palavra de Deus. Vai acontecer, já está acontecendo. Mas não quer dizer que nós temos que aceitar. Nós temos que nos posicionar na nossa vida, na nossa casa, na nossa parentela. Mais do que aquilo que nós declararmos com os nossos lábios, é aquilo que nós dobrarmos e entregarmos para o Senhor. Um coração quebrantado e contrito, muito tem valor ao Senhor. Um joelho dobrado, a oração do justo, muito tem os seus efeitos. E o Senhor quer um tempo maior de oração, de comunhão com Ele. Porque se nós não tivermos comunhão, nós seremos enganados. Se nós não tivermos um período maior de oração, de comunhão, de comer a palavra de Deus, nós seremos contaminados pelos heveus, pois a palavra do Senhor diz que o meu povo se padece por falta de conhecimento. Nossa vida com Deus não é só nós estarmos aqui na igreja, porque se nós viermos só aqui na casa do Senhor, nós estamos sendo meros religiosos. A nossa vida com Deus é muito mais do que estar aqui no templo, é ser o templo de Deus. E ser esse templo, ele é construído 24 horas.
É 24 horas na nossa vida que o Espírito de Deus vai nos renovando e nos transformando na mente de Cristo. E se nós não sermos renovados e transformados a cada dia, a cada amanhecer, como a palavra dele se renova, de nada vai ter valia. Nós vamos ser contaminados. Então nessa tarde o Senhor declara sobre as nossas vidas que nós vamos ter uma vida ressurreta no Senhor. Uma vida morta do homem natural. E ele sendo renovada em Cristo a cada dia, a cada amanhecer. E é só assim que nós vamos vencer esse gigante. Se nós não colocarmos a nossa vida ressurreta no Senhor, se nós não vivermos a cada dia nossos pensamentos cativos a Cristo, nós vamos ser contaminados. O inimigo vai atentar contra nossas vidas, assim como ele fez com Josué, que não buscou em Deus a resposta, olhou com os olhos naturais, aquilo estava tudo certo. Olha como Deus é maravilhoso, Deus trouxe um povo de longe para cá, porque eles falaram, o Senhor mandou, porque o Senhor é isso. Olha aqui, olha como nós estamos, nossas vestes já estão acabadas, nossas sandálias, o pão, olha como está o pão está duro. Na hora que nós saímos, nós tínhamos acabado de fazer o pão, mas nós andamos tanto tempo, tem tanto tempo que nós estamos, olha que a situação do pão, engano. Então cuidado, vamos viver como os bereanos, vamos consultar as Escrituras, se está nas Escrituras ou não, e vamos buscar a revelação da palavra. E a revelação é quando nós tornamos homens e mulheres espirituais, que discernem tudo e que de ninguém é discernido. Então eu convido nesse instante a todos a virem à frente, e nós vamos orar. Nós vamos colocar na presença de Deus essa visão ressurreta em nós. Nós vamos pedir, Senhor, eu quero ter essa visão ressurreta. Eu quero me transformar a cada dia como um homem ou uma mulher espiritual. Eu quero buscar o discernimento do Teu Espírito, pois eu sei que de mim nada posso, mas partindo do Teu Espírito eu tenho certeza que o Senhor há de manifestar. O Senhor há de a cada dia fazer com que a Tua glória seja sobre a minha vida. Então feche os teus olhos, curve a tua cabeça, e nesse instante nós vamos orar. E Deus vai trazer na mente de pessoas aqui aquilo que veio de contaminação do inimigo, aquilo que tem feito, e Deus vai mostrar na sabedoria dele, aquilo que tem enfraquecido a tua fé. Tu vai colocar, vai anular em nome de Jesus aquelas palavras, aquilo que viste, aquilo que ouviste e até aquilo que declaraste, que Eveu colocou sobre a sua vida. Pois ninguém é diferente de ninguém, ele ataca a todos. E nessa tarde vai ser liberada uma unção sobrenatural do Espírito de Deus sobre a sua igreja. Soberano Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que nós apresentamos a Tua igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. Assim como Tu ministraste nessa tarde, Pai amado, o gigante Eveu tentando, Pai, colocar em nossas vidas, Pai, a dissimulação, Pai, a falsidade, o engano, Pai amado, a própria violência, Pai amado, as dúvidas, Senhor. Nós declaramos e profetizamos a mente de Cristo sendo renovada a cada um dos Teus servos aqui, Pai. A Tua mente que nos renova e que nos faz um caráter de acordo com o Teu Filho, Senhor. Nós profetizamos e declaramos, Pai amado, tudo aquilo que Eveu tentasse, Pai, sobre a Tua amada igreja, amada e eleita igreja, nós anulamos no sangue de Jesus, Pai. Pois nós cremos, Pai, nesse sangue que tem poder para restaurar, para renovar e fazer, Pai, de nós uma nova criatura. Pai, nós declaramos e profetizamos, Pai, a cada um dos Teus servos vivendo, Pai, uma vida ressurreta, Pai. Uma vida, Pai, a qual nós morremos a cada dia, Senhor. E o Teu Espírito vem assim, renovar a cada amanhecer. Que Ele venha nos edificar, que Ele venha nos transformar na mente agradável do Senhor, Pai.
E a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja aquilo que há de manifestar na vida de cada um dos teus servos, em nome de Jesus, Pai. Que tudo aquilo, Pai, que o inimigo tentou lançar de engano, Pai, Tu és Deus de dar o discernimento e a vitória em todas as áreas. A Tua palavra diz que mais que vencedores somos em Cristo Jesus. Nós profetizamos e declaramos em nome de Jesus, Pai, a restauração, Pai. Tudo aquilo que roubado foi, 7 vezes mais o Senhor há de liberar sobre a Tua igreja, Senhor. Nós profetizamos e declaramos, Pai, que todo o engodo, Pai, lançado que virou vergonha na vida dos Teus servos, a Tua palavra diz que Tu és Deus de dar dupla honra, Pai. E toda a afronta, Pai, que o inimigo tentou, Pai, sobre a vida dos Teus servos, Tu és Deus de dar perpétua alegria e exaltar cada um dos Teus servos, Senhor. Nós profetizamos e declaramos, Pai, em nome de Jesus, a vitória em todas as áreas, Pai, vivendo, Pai, a plenitude da Tua palavra, as verdades que libertam a cada dia mais e mais sobre a Tua igreja. Assim nós oramos e assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.